eu serei uma pessoa de fé, terei um caráter irrepreensível. O alicerce, a minha fidelidade será o alicerce do meu caráter. Leia aqui comigo. Mais uma vez. Diga comigo, a fidelidade é o alicerce do caráter. A fidelidade é o alicerce do caráter. O que significa isso, bispo? Primeiro nós somos provados, depois nós seremos aprovados. Grave isso. Primeiro nós somos provados, depois nós seremos aprovados. Quem quer uma vida grande precisa aprender a primeira coisa. É uma palavra que muitos não entendem muito bem essa palavra e não gostam muito dela, mas ela é o segredo. Santifique-se. Santifique-se. Diga essa palavra comigo, santifique-se. O que significa? Honrando os valores e os princípios do reino. Tem gente que diz assim, bispo, mas é só isso? Vou te afirmar que essa é a base. Essa é a base. Eu vou dizer uma coisa a você. Grave o que eu vou dizer. Eu sempre falo sobre isso, porque eu acredito, vivo isso e mostro isso continuamente. Entre uma graduação elevada e um nível de fé elevado, fique com o nível de fé elevado. Porque o que te faltar em graduação, a graça vai te sobrar, vai te suprir. É aí que você muitas vezes não entende porque algumas pessoas, eu escuto muito isso, mas o outro é menos competente do que eu, o outro fez comigo, o outro treinou comigo, mas está à minha frente. É assim que acontece. Por quê? Nós já ouvimos muito uma frase que parece uma frase de efeito, que diz que Deus não procura os capacitados. E é verdade. É verdade. Biblicamente, Ele nunca procurou os tops. Ele procurou os pequenos. Ele procurou os improváveis. Ele procurou coração. Diga comigo, Ele procurou coração. Então, nós precisamos aprender a honrar o Senhor, os valores, os princípios, honrar a palavra, pregar com ações que glorificam a Deus e nunca duvidar dela. O segredo é nunca duvidar da palavra. Diga comigo, nunca duvidar da palavra. Então, quando você encontra alguém de sucesso na vida, é porque esse alguém não parou. Todas as vezes que você encontrar alguém de sucesso, parabeniza ele, porque ele não parou. Ele tinha tudo para parar e ele não parou. Ele tinha tudo para retroceder e não retrocedeu. Ele, nas suas pressões, ele não se fez de vítima. Nos seus testes, ele foi aprovado. Tem uma frase que nós usamos nos últimos dias, que ela é poderosa. Diga comigo, use o ouro, mas não toque na glória. Sabe o que significa isso? Seja um bom mordomo. Você pode usar o ouro, mas nunca toque na glória. Porque aí é a desgraça de uma pessoa. O ouro, você pode desfrutar, usar para os propósitos certos. Mas quando você toca na glória, você comete um grave erro. Atos 4:29 diz assim: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita teus servos, diga comigo, capacita os teus servos
para anunciarem a tua palavra corajosamente. Capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Ore por mais coragem. Ore por mais ousadia, por perseverança, para que você possa fazer a vontade de Deus, ser resiliente na vida. Sabe o significado da palavra resiliência? Capacidade de regeneração. Não importa os traumas, você se regenera. Não importa os baques que você teve na vida, você tem capacidade de regeneração. Você se torna uma pessoa resiliente. Então, resista diante dos desafios e nunca desista. Nós vamos ler uma referência bíblica, seríssima, importantíssima. Se você entender profundamente essa referência bíblica, ela vai te ajudar muito na sua caminhada e fazer o que Deus aprova. Passado algum tempo, Gênesis 22, 1. Passado algum tempo, Deus pôs, diga comigo, Deus pôs Abraão, o que está escrito aí? Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama. Vamos pegar os pontos? Diga comigo, seu filho, seu único filho, a quem você ama. Vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Diga essa palavra comigo, na manhã seguinte. O que significa isso, na manhã seguinte? Diga comigo, rápido para obedecer. Rápido, ligeiro para obedecer. Essa é uma inversão que precisa acontecer. Rápidos, hoje muita gente é rápida para fazer o que é errado e lento demais para fazer o que é certo. Rápidos para a desobediência, extremamente lentos para a obediência. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos, Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Diga comigo, no terceiro dia de viagem, 3 dias viajando para cumprir, para fazer o que Deus mandou, Abraão olhou e viu o lugar de longe. Disse ele aos seus servos, fiquem aqui com o jumento, leia comigo, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Vamos lá. Fique aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos lá, vamos até lá. Depois, diga comigo, de adorar. O que ele diz? O que ele diz? 2 coisas. Primeira coisa, profeticamente, voltaremos. Mas se ele estava indo para oferecer esse filho em sacrifício, como ele diz que ele voltaria? Que eles voltariam? Nós vamos adorar e nós voltaremos. Como ele poderia dizer isso? Então, a primeira lição que você vai aprender. Nós estamos falando do que aqui? E o alicerce do caráter é o quê?
Diga fidelidade. Então a primeira coisa, ou você confia ou você não confia. Ou você crê no poder sobrenatural de Deus ou você não crê. Ou você crê num Deus bom, ou não tem mais ou menos. Que você não vai colher nada diferente daquilo que você crê. O Deus que você formou é o Deus que você terá. Como uma pessoa pode dizer, Abraão, vá ao lugar que eu vou te indicar e você vai oferecer a mim o seu filho, seu único filho, Isaque específico, em sacrifício. Ele sai, caminha 3 dias, à vista de longe, vira para os servos e diz assim, aguarde aqui, espere aqui, porque eu e o menino vamos lá, vamos adorar, e disse o quê? Como é que ele sabe que ele ia voltar? Aliás, como é que ele sabe que o menino iria voltar com ele? Sabe aquela colocação, aprenda a esperar somente o melhor de Deus e jamais o pior? É o que nós aprendemos aqui. Sabe aquela colocação, eu não vou perder? Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu não vou perder. E o seu caráter vai ser testado nisso. Você vai ser testado na fidelidade. Você vai ser testado no alicerce do caráter que é a fidelidade. Abraão pegou a lenha para o holocausto e o colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai, Abraão, meu pai? Sim, meu filho. Respondeu Abraão. Isaque perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Deus proverá. Deus há de prover. Deus vai prover. E os dois continuaram a caminhar juntos. Diga comigo essa palavra, Deus proverá. Volta aqui, por favor. A Bíblia não mudou, ela é a mesma regra de fé para nós. Nós temos aprendido uma coisa, só existe um lugar seguro para você neste mundo. Em Deus. Você não é dono de nada, você não tem patrimônio, teu patrimônio que você acha que você tem hoje, amanhã você não tem. Por perda de negócio, por confisco ou qualquer coisa da natureza. Você já aprendeu isso. Só tem uma coisa para nós. A palavra está se cumprindo nas vírgulas, ela vai continuar se cumprindo, e só existe uma segurança para nós, estarmos dentro dela. Somente uma segurança. Continuar crescendo em meio às nossas batalhas, aos nossos desafios, isso depende da nossa fé. Sermos homens corajosos e ousados, porque os primeiros desafios que nós vamos enfrentar é o desafio de nos submeter aos testes e às provas que Deus irá nos submeter. Esse foi um grande teste. Eu tenho promessas, é mais ou menos assim, Abraão, eu tenho promessas gigantescas com você, filho. Eu vou fazer coisas incríveis na tua vida e através da tua vida, só que eu vou te provar antes. Ok? Nós vamos passar pelo teste. Quando chegar ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou o seu filho, Isaque, e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão
Diga comigo, estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui. Respondeu ele: não toque no rapaz. Disse o anjo: não lhe faça nada. Diga comigo, agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Agora eu sei que você teme a Deus. Agora eu sei que Deus está em primeiro lugar na sua vida. Você sabe que Deus nunca quis Isaac, né? A quem ele queria? Quem? Ele nunca quis Isaac. Quando Deus te pede algo, Ele não quer esse algo seu. Ele quer o seu coração. E Ele vai te testar nisso. Ele testa todos nós nisso. E aí, só uma fé realmente, uma fé viva, inabalável, poderosa, nos faz dar essa resposta. Primeiro, toda a promessa de Deus estava em cima de Isaac. Como é que Deus me pede o que Ele me prometeu? E esse filho é o ponto de partida para toda a grandeza que Deus me prometeu. Deus faz o pedido, esse cara na manhã seguinte, ele sai para fazer o que Deus pediu. Rápido a obedecer. Diga essa palavra, rápido a obedecer. Eu não estou pedindo para você repetir não, eu estou pedindo para você refletir sobre isso. Porque quanto mais você demora, mais você retarda. Rápido, na manhã seguinte. Caminha 3 dias. A vista de longe. Vira e diz para os servos: fique aqui porque eu e o menino vamos adorar e retornaremos. Como ele sabia que retornaria? O que teria que acontecer para que ele retornasse? A Bíblia nos dá uma direção do que, qual era a fé de Abraão. O que você acha que passou pela cabeça de Abraão? Para ele usar esse termo. Não, Deus vai desistir. Talvez seja isso. O que você acha que aconteceu dentro de Abraão, para Abraão dizer assim: eu e o menino, nós vamos lá e nós vamos adorar e retornaremos? O que você acha que passou na cabeça dele? Pode falar. Não entendi. Não, tudo bem, fé, ok. Eu quero algo mais concreto do que fé. Mas ele é fé. Mas fé que aconteceu o quê? Que? Então, resposta certa. Ele acreditava que mesmo que ele sacrificasse aquele filho, Deus o traria de volta. Trocando isso em miúdos, sabe o que quer dizer? Eu não vou perder. Quando eu faço a vontade de Deus, eu nunca perco. E você sabe por que ele não teve que fazer? Você sabe quem foi o limitador da fé dele? Porque a fé dele não tem limites. Sabe quem limitou a fé dele? Porque você leu comigo. Quem disse assim: Abraão, não toque no menino? Foi Deus, o anjo do Senhor. Ele limitou, porque a fé dele não tinha limite. Mas você sabe por quê? Porque dentro dele já estava feito. Quando dentro de você já fez, você não vai precisar fazer. Por isso que vencer é algo interno. Prestou atenção no que eu disse ou não? Sim ou não?
Quando dentro você fez, você não vai precisar fazer. Porque Deus já sabe que internamente você fez. Você já obedeceu, você já entregou, você já sacrificou. E aí vem o ponto forte. Abraão ergueu os olhos e viu um cordeiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Quer dizer, o Deus proverá para si se cumpriu, o que ele profetizou se cumpriu. Abraão deu àquele lugar o nome, o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Agora lê essa frase aqui, por favor. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão do céu, Abraão, pela segunda vez. Essa segunda vez é incrível. Porque essa segunda vez vem para algo glorioso, ó. Disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor. Quer dizer, como não tem ninguém maior para jurar, juro por mim mesmo, que por ter feito o que fez, diga comigo, por ter feito o que fez, não me negando, seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu. Ó, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos. Por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados. Por quê? Leia ali, por favor. Então, por que ele ouviu a voz a segunda vez? Vou repetir. Por que ele ouviu a voz a segunda vez? Por quê? Porque obedeceu a primeira. Quando você obedece a primeira vez, você vai ouvir a segunda vez. E a segunda não foi para pedir mais nada. A segunda foi para declarar bênção sobre a vida dele. A segunda foi para dizer, por causa dessa atitude que você teve, você leu comigo, por causa do que você fez, por causa do que você fez, eu o abençoarei grandissimamente. Quando você obedece a primeira, você vai ouvir a segunda. Pense nisso. Às vezes, muitas vezes a gente fica assim, mas eu não escuto Deus falar comigo. Nossa, parece que Deus está em silêncio, eu não escuto mais nada, porque Ele já falou a primeira, Ele está esperando. A primeira até agora não foi feita. A entrega, a fidelidade, a obediência. Então voltou Abraão a seus servos e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Quer dizer, exatamente como ele declarou foi o que aconteceu. Abraão foi fiel, diga comigo, ele foi fiel até o fim. Diga, sua fidelidade revelou o seu caráter. Sua fidelidade revelou o seu caráter. Eu costumo falar sobre isso, sabe por quê, pessoal? Escuta o que eu estou falando. Bispo, senhor, que tipo de pessoa o senhor tem dentro da igreja? Todo. Que tipo de profissão? Todos. Todos. E o que o senhor aprende com isso? Eu aprendo que a palavra se cumpre na vida de todos. Não tem bom, não tem grande, não tem pequeno.
eu vejo a palavra se cumprindo, pequenos sendo levantados, grandes descendo, gente altamente capacitada com a vida travada, amarrada, gente pequena fluindo, voando, prosperando, arrebentando na vida. Eu vejo, e quando eu digo todos, bicho, senhor tem todo tipo de profissão, todo tipo de profissão. Todos. E não tem ninguém na frente de ninguém. Uns com uma área abençoada, outra área da vida devastada, precisando de socorro de Deus. Gente com alto nível de conhecimento científico. E eu vejo a palavra se cumprindo o tempo todo. E ela vai continuar se cumprindo. Então, só existe uma forma de você realmente, sabe o que a Bíblia diz? Que em todas as coisas somos mais do que vencedores. Vencedor muita gente pode ser, mas mais do que vencedor não. Só a fé pode fazer isso. Quem estava comigo hoje na live pela manhã? Você não sabe, olha meu querido, você não sabe o tanto que aquilo alegrou meu coração e o quanto eu vou investir nessas orações. Primeira coisa, coisas, diga comigo, grandes e ocultas. Riquezas encobertas, aliás, tesouros encobertos e riquezas guardadas. Tem coisas grandes e ocultas que Deus quer revelar aos céus. Tem tesouros guardados e riquezas, tesouros escondidos e riquezas guardadas que Ele, é promessa, está lá em Isaías 45, é promessa, Ele vai dar aos céus. Leia aqui comigo, eu lhes darei tesouros escondidos, riquezas guardadas em lugares que só Ele sabe. Ninguém mais sabe. Somente Ele. É aí que nós vemos continuamente uma pessoa com uma ideia, com uma direção, Deus abrindo uma porta, Deus realizando coisas incríveis, porque quando Deus revela, Deus revela. A fim de que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo nome. Chame por mim, responderei, e lhe anunciarei coisas, diga comigo, grandes e ocultas. Meu Deus, tem tantas coisas que Deus não nos revelou ainda. Tem tantas riquezas, tantas coisas grandes que não foram reveladas então. Mas por que Deus não revela? Por quê? Porque Ele precisa de amigo. Ele precisa em quem Ele possa confiar. Ele precisa de homens e mulheres que têm um relacionamento de verdade com Ele, que têm propósito na vida. Porque senão, o que acontece? É uma pergunta que nós podemos fazer, o que nós somos diferente de muita gente lá fora, de muitos ímpios lá fora? O que nos diferencia? A luz está brilhando, o sal está salgando, você é luz, você é sal, ilumina, amigo de Deus, está em prol da causa de Deus, ou é mais um no meio da multidão? Quem foram os que destacaram na Bíblia? Aqueles que não foram mais um no meio da multidão. E eu vou falar de alguns pontos aqui que são essenciais para quem quer ter uma vida vitoriosa. Vamos lá, vamos para Mateus 4. Então Jesus foi levado pelo Espírito, diga comigo, foi levado pelo Espírito. Aonde? Para fazer o quê? Para fazer o quê? Posso fazer uma pergunta? Olha aqui para mim, vem cá. Quem estava comigo quarta-feira passada? Vou dar uma resposta para você. Hoje, se você entender isso aqui, você vai mudar a tua visão de vida, você vai mudar a sua visão de cristianismo, você vai mudar o seu caráter, você vai vigiar a cada passo da tua vida, porque se eu perguntar, você é uma pessoa boa? Você vai dizer, claro que eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa maravilhosa. Eu não quero mal a ninguém, eu não faço mal a ninguém, eu só quero o bem das pessoas. Se eu puder ajudar, eu ajudo. Tá, mas vamos lá.
o seu coração pode ser projetado, a sua mente pode ser projetado nesse telão. Se Deus quiser, Ele pode projetar o que está dentro de você aqui nesse telão, numa noite como hoje. O que será que tem passado na tua mente, o que está no teu coração, o que sai da tua boca? Será que quando Deus olha, Deus se agrada? Será que, eu não mandei preparar não, mas imagine, eu poderia ter colocado umas cenas aqui bem assustadoras, mostrando a mente de algumas pessoas. O que está passando na mente de algumas pessoas? O que não sai da mente de algumas? O que tem saído pela boca de alguns? Será que o que está... Você diz assim, não, eu não sei, por que Deus não me abençoa, por que Deus não me prospera? Eu estou lá continuamente, eu faço minhas orações, mas... se Deus, Ele quiser, Ele pode projetar o que está dentro de você, sua mente, seu coração. O que está dentro de você pode ser projetado aqui? Tem nada a esconder? Tranquilo? Mente transparente, coração transparente? Você é a mesma pessoa da igreja, é a mesma do trabalho, é a mesma das redes sociais, é a mesma das ruas? Ou se Deus der a liberdade, o que vai projetar aqui? O que acontece com você? O que tem dentro de você? Quais são os sentimentos? Quais são as palavras que saem da tua boca? Quando você está só, o que é projetado na tua mente? O que você acessa? Você já te deu a resposta. A resposta já está dada a você mesmo, porque que Deus não pode fazer mais. Quando nós chegarmos a esse ponto, Senhor, eu estou em paz. Se o Senhor quiser. Você sabe qual é a loucura? Sabe qual é a nossa loucura? É que diante de Deus é como se tivesse um painel desse, exclusivamente nosso. Deus sabe cada passo, Deus sabe cada pensamento, Deus sabe quando você, posso ser específico? Quando você olha, quando você faz, o que você coloca para dentro de você. Quando o Espírito Santo fala não faça, você faz. Quando o Espírito Santo fala é errado o que você vai fazer, mas mesmo assim você faz. E aí o Senhor está dizendo assim para você, do que se queixa o homem? Queixe-se das suas próprias escolhas. O que eu estou falando para você é bom ou é ruim? Não, bispo, eu não estou gostando de ouvir, eu estou ficando oprimido. É porque você gosta de ser enganado, então. Você não gosta da verdade, você não quer vencer. Porque uma coisa como essa, para mim, é o seguinte. Quero que você lembre desse culto aqui, que quando o diabo lançar uma isca, um pensamento, um sentimento de dizer faz isso, você fala, opa, ao telão. O que eu não faço diante de ninguém, eu não vou fazer. Porque existe um Deus que está olhando para mim. Um Deus que está me vendo. Aí você está no caminho do sucesso. Você está no caminho da vitória. O diabo vai tentar te pegar. E ele não pode encontrar lugar. Quanto mais você crescer, mais o diabo vai tentar te pegar em algum ponto na sua vida. E ele não pode encontrar lugar. Por isso que a Bíblia diz, não deis lugar a quem? Não deis lugar ao diabo. Responda para você, pode ser projetado? Você está tendo respostas importantes. Só de responder para você, não, hoje eu não posso. Então o que impede? Elimine isso da sua vida. Elimine da sua vida, porque isso está te atrapalhando e vai roubar a tua salvação. Não só a tua felicidade aqui, mas já vai roubar a tua salvação.
Bicho, nós estamos falando de prosperidade. Eu também estou falando de prosperidade. Eu estou falando de sucesso. Eu estou falando de grandeza. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, diga comigo, está escrito. O que ele respondeu? De onde ele tirou isso aí? Lá de Deuteronômio 8. Jesus respondeu com Deuteronômio 8. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos ele o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, diga comigo, também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Sabe o que Jesus está mostrando? Ele estava sozinho. Sabe o que ele está mostrando? O seu caráter. Ele estava sozinho. Ele não podia ter cedido a algumas coisas? Não poderia? Sim ou não? Poderia olhar e falar assim, não tem ninguém olhando aqui. O que tem em transformar pedra em pão? Né? Nada demais. Que pecado eu estou cometendo transformar pedra em pão? Não podia? Sim ou não? Mas é o seu caráter, a fidelidade. Nós estamos falando que a fidelidade é o alicerce do caráter. Quem estava comigo ontem no culto, por favor? Ontem eu disse uma coisa que é muito interessante. Milagre nunca foi e nunca será a base para alguém ter fé, uma fé maior ou uma fé menor. Mentira. Isso é a maior mentira que existe. A pessoa fala assim, se eu visse acontecer, mentira. Mentira. Isso é hipocrisia. Nem na Bíblia milagre nunca foi o alicerce para a fé das pessoas. Se milagre fosse o ponto forte, a nação de Israel inteirinha teria entrado na terra prometida, porque ninguém nunca viu mais milagre do que aquele povo viu. E se milagre fosse tudo que todo mundo diz, no tempo de Jesus, ninguém teria negado Jesus, inclusive quando Jesus foi preso, todo mundo teria dado a cara e lutado por ele, brigado e falado, não, eu fui curado por ele, ele curou minha cegueira, ele curou, eu era paralítico, eu era um endemoniado, e eu não aceito porque ele fez na minha vida, mas todo mundo fugiu. Todo mundo. Por isso que fé é decisão. E eu estava dizendo, os casos mais graves, pessoas desenganadas que eu atendi nessa igreja, todas se desviaram. Pessoas que tinham dias de vida e foram curadas, retomaram as suas vidas, voltaram à vida normal, atividade normal, se desviaram. Não suportaram o tentador. Por isso que fé é decisão. Eu serei uma pessoa de fé, terei um caráter irrepreensível. O alicerce, a minha fidelidade será o alicerce do meu caráter. Não recuo, não retrocedo. Fiel até a morte. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele diz, tudo isto te darei se prostrares e me adorares. Isso aqui está acontecendo direto. Direto, o diabo não pode mostrar uma coisinha que já cedeu. Eu quero essa glória, eu quero essa grandeza. Como se alguma dessas coisas fosse permanecer. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito,
adore o Senhor, o seu Deus, só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Por que o diabo o deixou? Porque ele venceu. Se você não aprender a vencer o diabo, ele nunca vai te deixar. Se você não aprender a vencer o diabo, ele nunca vai te deixar. Fala isso para mim não, bispo, eu tenho que te falar, você quer... Eu estou aqui para falar a verdade. Igualzinho eu falo para mim. Eu não gostaria de estar sentado aí com meia dúzia de conversa fiada. Você não vem aqui para escutar conversa fiada. Vem ou não vem? O diabo é real, é verdadeiro. Está aí para roubar, matar e destruir. Devastando vidas, destruindo famílias, roubando saúde de pessoas. Eu não posso... Estar na igreja não faz de você um cristão. Não faz de você um cristão. Se você for um cristão morno, você vai ser vomitado. Se você é frio, você vai ser encolhido. Não se iluda. Dinheiro não é a tua segurança. Nós somos prósperos para um propósito. Nós somos prósperos para um propósito. Agora, nós precisamos ter uma fé e um posicionamento espiritual inabalável. Eu sempre falo, há quanto tempo eu lido com o mundo espiritual e eu escuto, vejo, lido com tantas situações. Como é que você chama você que tinha... Esqueci teu nome, você que perdeu o seu pai, lá de trás, a moça de trás. Você que perdeu, isso. Pamela, né? Pamela. Eu sempre lembro da história da Pamela, porque é uma história que quando ela me contou, mexeu bastante comigo a história dela. A Pamela é filha de pastor. O pai dela foi pastor de um ministério grande, né, Pamela? Esteve à frente de igreja grande, né? E... o pai dela fez trabalho de libertação, o pai dela expulsou demônio. O pai dela pregou a palavra, repreendeu, lidou, combateu o mundo espiritual, repreendeu demônios. Mas você sabe como é que o pai dela morreu? Está ali, ó, a filha. Sabe como é que o pai dela morreu? Dentro do Bezerra de Menezes, como louco. E ele começou tendo possessão intermitente. 6 meses possesso, 6 meses lúcido. 6 meses possesso, 6 meses lúcido. É isso, né, Pamela? 6 meses possesso, 6 meses lúcido. Ou seja, 6 meses como louco, 6 meses normal. 6 meses como louco, 6 meses normal. E você sabe como é que ela viu a morte do pai? Sabe como é que ela viu a morte do pai? Ela entrou para visitar o pai olhou dentro do olho dela e morreu. Por que o senhor está falando sobre isso? Eu estou mostrando para você o mundo espiritual. Porque não adianta, eu falo, eu sou cristão, eu estou na igreja, eu oro, eu jejuo. Ah, mas querido, pode ser passado no telão? Ele está te vendo. Não é só Jesus que está te vendo, o diabo está te vendo. Ele também está te vendo. E nós precisamos lidar com uma coisa chamada autoridade. E o que rouba a autoridade? Quando você se corrompe. Se você se corrompe, você perdeu a autoridade. Então você perde aquele poder, você perde aquela autoridade no mundo espiritual. Para pensar num caso como este. O pai dela esteve à frente de igrejas grandes. Eu não estou recordando exatamente o número, mas ele já esteve à frente de igreja com muita gente, não é? Sim ou não?
Esse é um dos casos. Uma situação. Por isso que nós precisamos tratar com seriedade. Porque ele vai deixar, eu vou poder dizer, vai-te Satanás, eu só adoro ao Senhor, só a Ele. Jesus não cedeu, passou pela tentação, respondendo o tempo todo, está escrito. Porque o que estava escrito é o que governou a vida dele. Eu não faço, aprenda uma coisa, não faça o que você tem vontade, faça o que está escrito. Não faça o que as suas emoções pedem, faz o que está escrito. Jesus é o grande exemplo de fidelidade e caráter firme. Está aqui o exemplo para nós. Eu falei de Abraão, pai da fé, agora estou falando de Jesus. Nós estamos a salvo tanto que o nosso caráter é firme. O dia que seu caráter não for firme, você não está salvo, você está num lugar perigoso. Você é um alvo fácil. Você é um alvo fácil. E precisa tratar isso com seriedade. Por que eu tenho feito a convocação para o problema crônico? Porque problema crônico vira problema hereditário. O que você não vence hoje vai para a descendência. Por isso que problema crônico tem que chegar ao fim. O que é um problema crônico? Um problema que se estabeleceu, está aí e não sai. Se não for tratado com muita seriedade, ele vai virar um problema hereditário. Vai para a próxima geração. E aí são histórias se repetindo. Histórias se repetindo. Caráter é desenvolvido, diga comigo, através dos testes, convicção, é o que você acredita. A sua crença só é verdadeira quando é testada. Vamos ver se você acredita mesmo. Você vai ter que ser testado. Quanto você crê? Vamos ver. Você vai ter que ser testado. Abraão foi testado, Moisés foi testado, José foi testado, Davi foi testado. Todos foram testados. E a Bíblia diz, seja feito conforme a sua fé. Porque toda situação você tem que dar uma resposta, e se essa resposta não for uma resposta de fé, você fracassa. Toda resposta tem que ser uma resposta de fé. Deus não nos tenta, mas Ele permite situações para testar o nosso caráter, para saber onde está o nosso coração. Você sabia que Deus não tenta ninguém? Sabia que tem uma diferença de provação e tentação, né? Sabe disso ou não? Sim ou não? Provação e tentação são coisas distintas. Provação vem de Deus, tentação nunca. Ah, Deus está me tentando nisso, sai fora que nunca. Ah, Deus está me tentando com pecado, mentira, Deus não tenta com pecado. Nunca tenta com pecado. Você já sabe, já tem um discernimento, quem é que está te testando, quem é que está te tentando para o erro. Deus nunca vai tentar uma pessoa para o erro. A Bíblia fala sobre isso, fala, Tiago 1, fala sobre isso. O diabo, ele foi um líder de adoração, agora ele é o tentador. Um dia ele foi líder de adoração, hoje ele não tem outra função senão tentação. O objetivo é nos tornar como ele, perdidos, condenados, destruídos, e nós não podemos permitir isso acontecer. O caráter é testado de três diferentes formas. Aqui é o ponto que eu falei para você. Diga comigo, o caráter é testado em três diferentes formas. Então anota aí. Primeiro,
apetite de comida, bebida e sexo. Apetite de comida, bebida e sexo. Que isso vai... Qual o problema disso? São obras da carne. Esses 3 pontos aqui é o primeiro. Eu não vou colocar só isso não, mas tem mais. Tem 3 pontos que eu falo que derrubam o cristão. Homem, mulher e orgulho. Homem, mulher, dinheiro e orgulho. Essas 3 coisas devastam. Ou um ou outro vai derrubar alguém, se não tiver um caráter firme. Então, como é que eu venço isso? Por isso jejuar é maravilhoso e mantém a carne em sujeição. Por isso nós precisamos jejuar continuamente. Segundo ponto, diga comigo, impressionar pessoas. Então, dependência de imagem. Já viu que tem pessoas que vivem para tentar impressionar os outros, vivem na dependência de imagem, buscar o sucesso instantâneo, dar uns saltos, dar um salto, tentando fazer com que todos acreditem, em você. É como muitos pensam e acreditam. Eu vou dizer uma coisa a você, cuidado com o atalho, porque o atalho é pecado. Cuidado com o atalho, não busque atalho para a sua vida não, porque tudo tem um processo e o processo certo. Como diz, o milagre não produz caráter, tá? Terceiro, diga comigo, poder e dinheiro. Poder e dinheiro. Qualquer coisa a pessoa faz por promoção. Ela se vende. Alguns vendem até a alma. O que é caráter? É o princípio mais importante, imutável, estabelecido, fixo, previsível, o que você é, diz e faz. São as mesmas coisas. Caráter também é quando você é a mesma pessoa em público e no privado. É um só. Nós precisamos nos lembrar que Jesus, ele nunca chamou o pecador de hipócrita. Jesus nunca virou para um pecador e disse assim, você é um hipócrita. Porque se você perguntar para um pecador, como no tempo de Jesus, você fala, você é um pecador, o que você faz? A pessoa vai dizer, eu faço isso. Mas se você perguntar para um religioso, ele esconde, ele não fala. Por isso que o religioso é hipócrita. Tem religioso que é pior do que pecador. Zaqueu passou no teste abrindo mão do que sempre foi o seu Deus. O que mostra que teve um encontro com Deus. Lembra de Zaqueu, publicano, cobrador de impostos? Se converteu. Noemi saiu de Belém quando as coisas ficaram difíceis, mostrando que não confiava em Deus. Ruth ficou com Noemi quando tudo ficou muito difícil, mostrando que tinha caráter. José disse não para a mulher de Potifar e foi parar na prisão, mostrando seu caráter, sua fé. Sansão quebrou todos os princípios e cedeu para todos os seus impulsos carnais, mostrando que não tinha caráter. Isaac foi testado na crise e não recuou. No momento mais crítico, decidiu ficar com a palavra do Senhor e confiar. Prosperou altamente, porque confiou no Senhor. Davi amou a Deus, Saul amou o trono. Davi mostrou seu caráter. Saul mostrou a falta de caráter. Então nós precisamos aprender uma coisa, confie no caráter de Deus
e mostre que você tem caráter para ser honrado e promovido por Ele. Quem está entendendo? Não, bicho, estou entendendo, eu já cochilei umas 2 vezes aqui. Eu vou dizer uma coisa a você. Não importa quanto talento você tenha, se você não tiver caráter, você nunca vai prosperar. Posso repetir? Não importa quanto talento você tenha, não importa quanta habilidade você tenha, se você não tiver caráter, você nunca vai prosperar. Ponto. Ah, mas tem um monte de gente sem caráter. Momentaneamente tem. Estabelecido não. Então nós precisamos aprender. A Bíblia nos ensina, por isso nós temos o Espírito de Deus, para receber o caráter de Deus. Passe nos testes. Olha para quem está do seu lado e diga assim, passa nos testes. Diga, resista firme diante das pressões. Diga, seja resiliente. Passa nos seus testes. Passa nos seus testes. Quando você passa nos seus testes, você se torna autoridade para falar. Quando você passa nos testes, você pode falar com autoridade, você fala, eu estou falando com você, não é do que eu acho, é do que eu fiz, do que eu rompi, do que eu venci. Eu estou falando com você e te ensinando o que eu fiz. Fique em pé, por gentileza. A fidelidade é o alicerce do caráter. Seja fiel até o fim. E você verá o que Deus é capaz de fazer na vida daqueles que temem a Ele. Hoje eu comecei na live pela manhã. Eu comecei dizendo uma coisa muito importante. Lê aqui comigo. Quem quer sair da zona da pobreza, da escassez? Não, eu não estou lá mais, bicho, eu estou próspero. Quem quer ser mais próspero ainda? Então presta atenção numa coisa que eu vou te ensinar hoje. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria trazendo seus feixes. Você sabe que o que você está comendo agora não é fruto desse ano. O que você está comendo agora é fruto do ano. É a lição da fazenda. Você sempre come, esse ano nós comemos o fruto do plantio do ano passado. É assim. Então, a Bíblia diz assim, lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, lê aí. É uma das referências mais poderosas para destruir a pobreza na vida de uma pessoa. O que o salmista nos ensina aqui? O salmista, ele está contando a história de alguém que precisa de cada semente. Cada semente que ele está plantando, ele precisa dela. Talvez até para alimentar seus filhos, sua família. Mas ele precisa semear. Ainda que com lágrimas, mas
ele não para de semear. Ele entende que se não plantar, mesmo tendo ali as sementes, se ele não plantar, não terá semente para a próxima estação. Sem o plantio, estaria destinado à escassez, pois sem colheita não há prosperidade, não há lucro. Para mudar a realidade econômica, a sua realidade econômica, você precisa aprender a dar, você precisa aprender a plantar quando estiver em necessidade. Não é só quando você tem. É quando você estiver em necessidade, quando for inconveniente. Quando não tiver vontade de fazer. Eu não estou com vontade de fazer, mas faça. Eu não estou em condição de fazer, mas faça. Por isso que a leitura, aqueles que saem chorando enquanto lança a semente, voltará com um canto de alegria trazendo seus feixes. O que acontece com isso? A visão ela é simples. Quanto mais você semear, mais você colhe. E mais sementes você tem para semear. Quanto mais você semeia, mais você colhe, mais semente você tem para plantar. Você vai romper definitivamente com o ciclo da pobreza, com o ciclo da escassez, sacrificando o conforto de hoje pela prosperidade de amanhã. Diga comigo, sacrificando o conforto de hoje pela prosperidade de amanhã. Olha o que Deus disse: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também o quê? Ninguém vai colher nada diferente daquilo que tem plantado. É importante lembrar disso. O que você quer colher o ano que vem? Tem que começar já. Tem que começar agora. Algumas pessoas acabam vivendo de forma egoísta por anos e repentinamente elas decidem ser generosas. E aí faz uma vez, faz outra, não colhe o resultado e aí desanima. Porque para mudar o ciclo da vida de uma pessoa, o ciclo de escassez, é um processo que exige paciência, perseverança e persistir na semeadura, né? Se persistir, a pessoa vai prosperar em qualquer área em que semear, qualquer uma. Chame por mim, ou clame a mim, e eu responderei. Eu lhe anunciarei coisas, diga novamente comigo, grandes e ocultas. Diga assim, ó, tem coisas grandes e ocultas que eu não conheço. Quem vai revelar a você? Deus. Tinha coisas grandiosas preparadas para José, estava oculto, mas primeiro ele passou pelo seu teste. Tinha coisas estrondosas, separadas, reservadas para Abraão, mas ele teve que passar no seu teste. O seu caráter foi testado. Espere coisas grandes e ocultas de Deus. Sonhe com coisas grandes e ocultas que Deus tem preparado para você. Para de esperar o pior, espera o melhor. Faça isso para que você possa. O que acontece? Tudo isso que eu falei aqui agora é para você parar de ser roubado na própria consciência. Por quê? Para parar de ser roubado na própria consciência. Quando nós erramos, o próprio acusador chega e diz assim: para que você está pedindo?
Você sabe que você está fazendo errado. Você sabe que você errou. Você sabe que Deus... Então, você mesmo dá margem para ele roubar a tua autoridade. E é onde precisa fechar essa brecha. Efésios 3:20 diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, diga comigo, capaz de fazer infinitamente mais, quer dizer, coisas grandes, mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Nós temos que abrir a boca para que Deus encha de milagres, liberar palavras poderosas. Abra a boca. Aí vem e diz, Isaías 45: eu lhe darei tesouros escondidos. Diga comigo a palavra tesouros escondidos. Diga riquezas guardadas em lugares secretos, a fim de que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo nome. É como se Deus falasse o seu nome e dissesse: fulano, Maurílio, eu darei tesouros escondidos e riquezas guardadas em lugares secretos a você. Meu Deus, tesouros escondidos, riquezas guardadas. Feche os seus olhos, por gentileza. Coisas grandes e ocultas. Pensa aí. Deus tem coisas grandes para você. Deus tem coisas grandes que não foram reveladas ainda a você. Deus tem tesouros escondidos e riquezas guardadas em lugares secretos. Tem informações que só Deus tem. Tem coisas que só Ele sabe. Por isso, desenvolva o caráter que agrada a Deus, que Ele quer revelar isso a você. Desenvolva esse caráter que agrada a Deus. Ele está à procura desses fiéis. Fidelidade é o alicerce do caráter. Quando Ele começar a revelar a você o que está em oculto, você vai enxergar tudo claramente. Você vai ver as coisas com clareza. Quando Ele começar a revelar a você os tesouros encobertos, as riquezas guardadas em lugares secretos, que Ele sabe aonde está, haverá uma fluidez sobre a tua vida. Tudo vai fluir sobre a tua vida. Então peça a Deus: Senhor, revele a mim. Aliás, primeiro peça ao Espírito Santo: me ajuda a desenvolver esse caráter. Me ajuda, Espírito Santo, a desenvolver esse caráter. Porque é isso que Deus busca em você. Primeiramente, esse caráter. Esse caráter que Deus aprova. Esse caráter que Deus pode promover. Esse caráter que Deus pode trazer promoções maiores, gigantescas, coisas grandes. Que Ele possa fazer como Ele fez na vida de Abraão. Que Ele possa fazer na sua vida como Ele fez na vida de José, como Ele fez na vida de Davi. Peça a Ele: eu quero o Espírito Santo. Eu vou passar nos meus testes. Eu quero ser tão transparente que pode passar a minha mente, o meu coração no telão. Fica à vontade. O Senhor pode passar a minha mente, o meu coração, porque eu quero ser transparente. Quero que o Senhor olhe para mim com transparência. Que o Senhor se agrade
Que o Senhor se agrade do meu interior, que o Senhor se agrade do meu coração, que o Senhor se agrade do meu espírito. Mas eu quero, Senhor, eu quero essas coisas grandes e ocultas que eu não conheço. Eu quero desfrutar dessas coisas grandes e ocultas que eu ainda não conheço. Eu quero, Senhor, saber aonde estão esses tesouros, essas riquezas guardadas para mim. Eu sei que tem riquezas guardadas para mim. Eu sei que tem riquezas poderosas guardadas. Fala isso em oração. Eu sei que o Senhor tem riquezas guardadas. Eu sei que o Senhor tem riquezas grandiosas guardadas para mim. E eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Eu quero desfrutar. Eu quero que o Senhor confie, transfira para as minhas mãos, Senhor. E Ele vai transferir. Aleluia. Vai. Olha aqui para mim, por favor. Olha aqui para mim. Deixa eu falar uma coisa séria a você. Você saiu de casa, você veio para a igreja, você não veio para bocejar, você não veio para cochilar, você veio para um propósito. Se você achar que você veio à igreja, simplesmente você ouve meia dúzia de palavras e você vai sair, está tudo pronto na sua vida, lamento, vou te entristecer. Você vai sair do mesmo jeito, você só gastou 2 horas aqui dentro e nada vai mudar na sua vida. Se a palavra não mexe com você, nada vai mexer. E se a palavra não tem peso sobre a sua vida, lamento, então invista em outra coisa, porque a sua única chance é outra coisa. Porque se a palavra não tem peso para você, infelizmente, ela não vai se cumprir na sua vida. É se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós. Eu sempre falo uma coisa muito séria. É um exemplo muito simples. A grande maioria de vocês tem um animalzinho, tem um cachorro. Fale com aquele cachorro sem autoridade e veja se ele te respeita. Fale. Mande ele sair, simplesmente com vozinha de dá licença, com meia dúzia de palavras. E veja se ele te obedece. Até um cachorro sabe quem tem autoridade sobre ele. Até um cachorro sabe quando você está falando com autoridade. Você sabe qual foi o grande impacto de Jesus quando Jesus chegou pregando? É que todo mundo viu que Jesus pregava. O que eles entendiam de diferente no ensinamento de Jesus? É que Jesus não pregava como os religiosos, ele pregava com autoridade. Ele orava com autoridade. Eu diria a você, se você tiver que morrer, morra lutando. Não morra passivo. A passividade é uma desgraça. A passividade é uma desgraça na vida de uma pessoa. Ah, tanto faz como tanto fez. Então, infelizmente, será feito segundo a sua fé. Por isso que quando a fé muda, o espírito muda, a pessoa se levanta e a pessoa diz, não, eu não aceito mais isso. Eu acredito no que está escrito. Sabe quando a Bíblia vai se cumprir na sua vida? O dia que você mudar, deixar de ser um religioso e realmente viver uma fé. Você dizer assim, eu acredito no que está escrito, se está escrito vai se cumprir na minha vida. Eu acredito no que está escrito e se está escrito vai se cumprir na minha vida. Eu nunca vi a vida de pessoas mudar por frequentar a igreja. Eu vi a vida de pessoas mudar, por a mente dessas pessoas mudarem, elas mudarem, pela palavra penetrando no coração delas. Então, eu vou dizer uma coisa muito séria a você, não fica triste comigo, porque eu sempre falo sobre isso. Se eu não te amasse, eu estou pouco me lixando, meu querido, faço meia dúzia de palavras, peço sua oferta, coloca a tua oferta aqui, vai embora para casa e vai comer. Não. Eu me importo com vocês assim como eu me importo com os meus filhos. Você só tem essa vida, eu só tenho essa vida. Só essa. E enquanto nós não conhecemos a verdade, nós somos capachos do diabo, massacrados,
passivos, vítimas. E pior ainda, desenvolvemos o espírito de vitimismo. O que é o espírito de vitimismo? O mundo conspira contra mim, dá tudo errado, não sei por que não dá certo na minha vida. Eu vou te falar porque não dá certo. Porque você é um passivo, porque você é um acomodado, porque você não se despertou. Você tem força para tudo, mas não tem força para o espiritual, não tem força. Se eu disser a você, você sabe bater boca com alguém? Você sabe discutir com alguém? Se alguém te ofendeu, se alguém te maltratou, você sabe pegar um telefone e dizer: olha aqui, rapaz, você não vai falar desse jeito comigo, ou você não vai me desrespeitar, eu sei quais são os meus direitos. Se uma pessoa te desacata na rua, você bate boca, você levanta a mão, você manda para aquele lugar. E no mundo espiritual não é diferente. Quando você chega no momento de oração, você parece um gatinho, não tem força para orar. Tira a força da fraqueza. A Bíblia fala sobre isso. Da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram. Você não vai vencer pela minha oração, você vai vencer pela sua oração. Porque eu posso orar por você aqui. Quando você sair pela porta da igreja, tem lá fora uma atuação espiritual. Tem lá na tua casa uma atuação espiritual. Amanhã no teu trabalho tem algo que você precisa vencer. E se você não aprender a agir, lutar pela fé, lutar com as armas da fé, porque a Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais, você não vai sair do lugar. Você vai continuar a mesma vítima de sempre, dizendo: não sei porque que minha vida não vai, não sei porque não acontece. E eu vou dizer a você: não vai porque a palavra não entra, não vai porque você não pegou o espírito. Tem que mudar o espírito, tem que ter um outro espírito, tem que se levantar, tem que aprender a orar, tem que soltar a tua voz. Oração é autoridade, é liberar a palavra, é dizer: Senhor, eu acredito, eu não aceito mais essa vida, eu acredito. Até hoje eu acreditei em mentira, até hoje eu acreditei no diabo, até hoje eu acreditei nas mentiras do diabo, mas eu não acredito mais. Eu acredito no que o meu Senhor está dizendo. A Bíblia diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se você não é ovelha, você não ouve a voz. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. E vai por mim. Quando eu falo com você como eu estou falando aqui, eu falo por amor, porque eu sei que você não vai sair do lugar se o espírito não mudar. Eu nem podia estar falando no tom que eu estou com a boca cheia de ponto. Não podia nem estar falando aqui com você. Hoje, todo mundo falou: deixa que eu falo. Se você olhar aqui, minha boca está inchada. Estou com o maxilar inchado, por causa de uma cirurgia que eu fiz. Podia ter passado o culto para outro. Não vou passar. Não vou passar. Temos um propósito. Estamos no Espírito, estamos numa fé. Eu acredito na grandeza de Deus. Eu acredito no propósito de Deus, eu acredito nas promessas do Senhor, tenho vivido por elas, tenho visto vidas sendo transformadas continuamente, histórias, destinos sendo curados. Por que o céu vai ser diferente? Mas deixa o Espírito entrar. Está na hora de fazer orações ousadas. Oraçãozinha, aguinha com açúcar não vai resolver. Fala lá com o teu cachorro, chega em casa, fala com o teu cachorro, fala para ele, sutilmente, fala: sai para lá, sai. Fulano, aí não é seu lugar, você não pode ficar aí. Só vai banar o rabinho para você e fazer caretinha, levantar o biquinho ainda para você. É assim que eles fazem. E não vai se mover do lugar. Muitos não entenderam isso. As armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais. Usa a espada do Espírito, que é a palavra. Senhor, eu faço das tuas palavras as minhas palavras. Eu acredito no que está escrito. Eu acredito em coisas grandes. Eu acredito em coisas ocultas. Eu acredito em tesouros escondidos. Eu acredito em riquezas guardadas em lugares secretos. Revela a mim, Senhor. Revela a mim, me ajuda a enxergar. Ismael estava lá no deserto, morrendo. A mãe ficou a 100 metros de distância porque não queria ver a morte do filho. Clamar a Deus.
O anjo vem e diz: Deus ouviu o clamor do menino. Abriu os olhos, enxergaram a fonte que estava ali. Foram e beberam daquela água, saciaram, recobraram as forças. Seguiu, cresceu. Quanto você acredita nisso? Põe espírito na tua oração. Ser vitimista, você já descobriu que não resolveu o teu problema e não vai resolver. Viu? Acreditar no socialismo, na divisão de bem, nunca funcionou e não vai funcionar também. Porque se o espírito não mudar, querido, é quanto der, quanto vai. Viu? Ah, se eu tivesse, não, do jeito que vem, vai. Sabe por quê? O que está dentro reflete fora. E se o que está dentro é miserável, o que está fora vai ser miserável. Mas se o que está dentro é próspero, é abundante, o que está fora pode hoje estar numa situação de escassez, mas vai para a abundância, porque o que está dentro vai refletir fora. Amém? Você quer coisas grandes? Sim ou não? Quer coisas ocultas? Quer tesouros escondidos? Riquezas guardadas? Porque elas estão guardadas. Se ela não for para você, vai para outro. Por isso que a Bíblia diz: guarda a tua coroa para que ninguém tome. Alguém pode tomar minha coroa, bicho? Pode tomar. Pode tomar a tua coroa. Então, eu quero, Senhor, o que é meu não vai para ninguém. O que é meu não vai para ninguém. O que é meu, que está reservado para mim, não vai para ninguém. O que é meu, o que está guardado para mim, riquezas guardadas, eu lhe darei tesouros escondidos e riquezas guardadas em lugares secretos. Por que lugares secretos? Porque só Deus sabe aonde está. Só Ele sabe. Se você não buscar nele, você vai cansar. Porque a Bíblia diz que todos os tesouros e todas as riquezas estão escondidas em Cristo. Só Ele sabe. Amém? Então, com espírito diferente, levanta a tua voz e fala: Senhor, eu acredito, Senhor, eu acredito na tua palavra, eu acredito na tua grandeza, eu quero desfrutar, Senhor, eu quero desfrutar da tua grandeza, eu creio no teu poder, eu creio que o Senhor é o Deus que levanta o pequeno. Eu sei, meu Pai, que o Senhor tem riquezas, tesouros escondidos para mim. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem riquezas guardadas para mim. Eu creio, Senhor, eu creio, tomo posse, eu creio, tomo posse dela. Eu creio, Senhor, eu possuo, eu acredito, meu Deus, eu vou passar nos meus testes, eu vou passar, eu quero ser um Abraão, eu quero ser um Isaac, eu quero ser um Davi, eu quero, Senhor, eu acredito. Abençoa o teu povo, Senhor. Eu peço hoje, meu Pai, revela a nós, Senhor, revela a nós, Senhor, revela a nós, Senhor, revela a nós, meu Pai, revela a nós, meu Deus, revela a tua igreja, meu Pai, meu Deus, coisas grandes e ocultas, revela a nós coisas grandes, tesouros escondidos, Senhor. Eu quero, Senhor, eu quero esses tesouros escondidos, eu quero, Senhor, esses tesouros escondidos a partir de mim, Senhor. Eu falo nesse altar, eu quero esses tesouros, Senhor, eu quero esses tesouros, Senhor, eu quero esses tesouros, Senhor, eu quero esses tesouros, Senhor. Eu quero essas riquezas guardadas, meu Pai. Eu quero para o teu povo, Senhor. Eu quero para a tua igreja, Senhor. Eu quero, meu Deus, eu quero essas riquezas guardadas. Eu quero esses tesouros guardados. Eu quero, meu Pai, para a tua igreja. Dê o nosso povo, meu Pai. Levanta o nosso povo, prospera o nosso povo. Ó, meu Deus, exalta o nosso povo, promove o nosso povo. Abra visão, dê ideias, dê projetos, dê criatividade, dê ousadia, dê coragem. Dê, meu Pai, enche o teu povo de coragem, enche o teu povo de ousadia. Dê a ela, Senhor, favorece, colocando pessoas no caminho dela. Coloca pessoas, meu Pai, para favorecê-la, pessoas para ser um canal de bênção, um instrumento de bênção na vida dela, Senhor. Eu declaro isto, meu Deus, eu profetizo pessoas, meu Pai,
meu Deus, Senhor, eu profetizo, meu Deus, uma colheita poderosa. Eu declaro uma colheita sobrenatural. Eu declaro, meu Pai, meu Deus, coisas incríveis, grandes e ocultas acontecendo na vida do teu povo. Tu és grande, tu és poderoso, tu és o Criador dos céus e da terra. Tudo quanto é nos céus e na terra pertence ao Senhor. A riqueza te pertence, meu Pai, toda a grandeza te pertence. Abençoa, meu Pai, levanta com poder, levanta, meu Pai, faça transferência de riquezas, tira do ímpio, coloca nas mãos do justo, tira do ímpio, coloca nas mãos do justo, tira, Senhor, tira do ímpio, coloca nas mãos do justo, meu Pai, daquele que tem te honrado, daquele que tem sido fiel. Abençoa, meu Pai, meu Deus, levanta com poder, levanta com ousadia, levanta com coragem, meu Deus, levanta a tua igreja, levanta, meu Pai, levanta homens, levanta mulheres, levanta, meu Pai, um povo poderoso nessa geração, levanta homens e mulheres poderosos nessa geração, levanta, meu Pai, homens poderosos, mulheres poderosos nessa geração. Eu peço uma geração poderosa, eu peço uma geração, meu Pai, de fé, uma geração convicta, de homens cheios de poder, de mulheres cheios de poder, de autoridade. Eu peço, meu Deus, revela a eles, dê visão, direção, revelações, ideias, projetos, criatividade, dê a eles, meu Pai, amplia a visão, amplia a capacidade, amplia o discernimento, amplia, meu Deus, dê uma visão ampliada, meu Pai. Abençoa, meu Deus, que os negócios deles cresçam, que os negócios deles prosperem, que as colheitas, meu Pai, que as colheitas não sejam naturais, que as colheitas sejam sobrenaturais. Eu declaro colheitas sobrenaturais. Eu profetizo colheitas sobrenaturais. Eu declaro, meu Pai, eu declaro em nome de Jesus, esse final de ano será estrondoso, esse final de ano será estrondoso, poderoso. Diga que esse final de ano vai acontecer coisas grandes. Vai acontecer coisas grandes que você não sabe. Vai acontecer, diga, este final de ano coisas grandes acontecerão. Coisas grandes que eu não sei. Coisas grandes neste final de ano. Tesouros escondidos e riquezas guardadas me serão reveladas. Eu declaro em nome de Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus. Meu Deus, abençoa, meu Pai. Eu profetizo acontecendo, meu Deus, que neste final de ano tesouros escondidos sejam revelados, que riquezas guardadas em lugares secretos sejam reveladas aos teus, Senhor. Revela, Senhor. Amplia a visão, dê ideias, dê direções. Usa pessoas para favorecê-las. Senhor. Usa pessoas para favorecê-las. E usa os teus para favorecer outros. Nós vamos semear, Senhor. Mesmo em tempo de escassez, mesmo em tempo de dor, nós não paramos de semear, Senhor. Não paramos de semear. Não paramos de semear. Não paramos de semear, porque temos a convicção de uma colheita estrondosa, de uma colheita poderosa, incrível, sobrenatural. Revela ao teu povo, Senhor. Revela. Eu quero mudanças, quero portas abertas, quero definições. Eu quero um povo vitorioso, Senhor. Eu quero, meu Pai, riquezas sendo reveladas ao meu povo. O Senhor colocou esse povo sobre a nossa responsabilidade para cuidar. E eu quero, Senhor, a eles. Aleluia. Aleluia. Vai, Espírito Santo.
Que Deus te dê visões. Que Deus te dê revelações. Que Deus revele a você coisas grandes e ocultas. Que tesouros escondidos e riquezas encobertas em lugares secretos seja revelado a você. Creia nisso. Não fala nada. Meu Deus, o Senhor nos deu essas pessoas para cuidar. Esse é o povo que o Senhor colocou sobre a nossa responsabilidade. E nós não aceitamos, Senhor. Não aceitamos essas pessoas não vencerem. Nós acreditamos na Tua palavra. E se está escrito, ela tem que se cumprir. Se o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, nós cremos. Se o Senhor disse, chame por mim, e eu vou responder e anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece, revela, Senhor. Eu peço que o Senhor abra os olhos, o entendimento, dê visão, dê ideias, projetos, direção, graça, favor. Eu peço, cumpra na vida deles o que está escrito em Isaías 45. Lhe darei tesouros escondidos, riquezas encobertas em lugares secretos, a fim de que saiba, que você saiba, que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo nome. Deus tem tesouros escondidos e riquezas encobertas para revelar e dar a você. Diga, eu creio nisso, Senhor. Levante as suas mãos. Senhor, abençoa essas pessoas. Abençoe a cada uma delas. Eu declaro e profetizo que coisas grandes e não reveladas, ocultas, sejam reveladas a elas. Eu declaro e profetizo que os tesouros escondidos e as riquezas guardadas nos lugares secretos, aonde só o Senhor sabe, revela aos teus. Confie nas mãos do nosso povo. Levanta homens e mulheres para coisas grandes. Homens e mulheres com caráter que o Senhor busca. Como Abraão, como Davi, como o Senhor Jesus. Eu oro por eles. E eu declaro, Senhor, nós estamos na segunda quinzena de outubro. Eu declaro que essa segunda quinzena, o mês de novembro e o mês de dezembro, sejam de coisas grandes, poderosas. Eu profetizo que esses tesouros comecem a ser revelados aos teus. Que essas riquezas comecem a ser entregues aos teus, Senhor. Porque se está escrito, tem que se cumprir. Para a honra e a glória do teu nome. Eu abençoo a todos. Eu declaro em nome de Jesus uma semana poderosa. Eu declaro em nome do Senhor Jesus uma segunda quinzena extraordinária e um final de ano estrondoso, para a honra e a glória do teu nome. Diga, eu creio, Senhor. Diga, eu tomo posse de coisas grandes
e ocultas. Eu tomo posse de tesouros escondidos e riquezas guardadas em lugares secretos. Diga: eu tomo posse delas. Obrigado, Jesus. Amém. E graças a Deus, para Jesus.